Olá, este é o Conexão. Estudo de caso, análise de artigos, sala de aula invertida, discussão de teorias, solucionar problemas em grupo, todas estas atividades fazem parte do conceito de metodologias ativas, utilizado por algumas escolas e universidades. Você conhece esse sistema? Já participou de uma aula utilizando esse tipo de assunto, esse tipo de sistema? Esta é a nossa pauta de hoje. Nós vamos conversar com o Thiago Chaer, que é formado em marketing, especialista em inovação pela FIAP, com o Thiago Almeida, que é professor universitário e diretor de inovação pedagógica da Celso Lisboa, e com o Rafael Bittencourt, que é professor da ONG Solar Meninos de Luz, que utiliza as metodologias ativas em suas aulas há cerca de 4 anos, né, Rafael? Muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui com a gente. Eu tô aqui para perguntar mesmo para vocês, porque é muito interessante esse assunto. Vamos tentar dar uma explicada, assim, rapidamente, resumidamente, professor Thiago, Thiago 1, Thiago 2, porque eles têm o mesmo nome ainda para me ajudar aqui. Eu dei alguns exemplos aqui no nosso texto de abertura, mas o que são as metodologias ativas? Não é uma coisa nova, né? É uma coisa antiga, mas que agora está vindo mais à tona, tô certa? Tá certa. Já existe algumas décadas já que a discussão sobre metodologias ativas ela vem à tona. Na verdade, a gente está falando de um novo paradigma educacional que está dentro do que se chama de aprendizagem ativa. É a ideia da aprendizagem centrada no estudante. A aprendizagem ativa surgiu a partir de uma série de pesquisas no campo educacional e da pedagogia que identificaram que uma pessoa ela aprende melhor quando ela interage com outras, interage com seu objeto de aprendizagem, quando ela usa a linguagem. Então, a partir daí surgiu um novo paradigma educacional. Você tem o paradigma tradicional, que é o paradigma da aprendizagem centrada no professor. É o que se chama do modelo instrucional, onde a aprendizagem é um processo que, em tese, acontece com o aluno prestando atenção. No modelo da aprendizagem ativa, o aluno aprende fazendo, ele aprende interagindo, ele aprende construindo junto com o seu objeto ou junto com colegas. Thiago Chaer, agora. Chaer ou Chaer? Estou falando errado? Chaer. Chaer, tá bom. Thiago, quando foi que você percebe que os alunos, as escolas começaram a dar sintomas de que essas aulas apenas expositivas não estavam sendo suficientes e que era momento de colocar a metodologia ativa em ação assim, nas salas? A gente, enquanto agente de incentivo e de fomento ao empreendedorismo educacional, a gente percebe que essas mudanças aconteceram há mais ou menos uns 5 anos atrás. Partiu da demanda da demanda do mercado. O mercado percebe que existe uma necessidade de mudança, né, da formação desses jovens. Os pais também demandam uma formação diferente para os seus filhos, né? Eles querem ver uma aprendizagem diferente, eles querem ver os filhos participando de atividades diferente daquela aula expositiva que o Thiago Almeida comentou agora há pouco. Né? Essa aula expositiva ela já entrou num modelo que não faz mais sentido para os dias atuais. Mas como que se percebeu que não fazia mais sentido? O aluno estava chegando no mercado de trabalho despreparado, por exemplo? Foi um dos sintomas? Esse é um dos principais sintomas. Outro sintoma é quando o aluno, ou o estudante, ou o jovem, não está mais alinhado às expectativas da sociedade, ou seja, ele não é mais ativo, né? Ele não consegue construir alguns artefatos ou algumas atitudes, ele não consegue interagir apropriadamente na sociedade para resolver os problemas reais que a sociedade tem. Então, por exemplo, a gente, com o empreendedorismo, né, na Future Education, a gente trabalha muito esse lado do empreendedor. Como desenvolver essa competência empreendedora para que esse jovem consiga desenvolver e atender às necessidades reais da sociedade. O que a escola tenta fazer nesse modelo da aprendizagem ativa é fazer com que o aluno crie essa autonomia de agir positivamente no mundo. Entendi. Eu acho que esse é um dos principais contribuições que a metodologia ativa pode oferecer. E falando sobre essa questão positiva, né, acho que o Solar é um excelente exemplo, né? Uma escola que atende hoje mais de 400 crianças, né, lá no Pavãozinho. Quando é que vocês perceberam que vocês tinham que implementar as metodologias ativas lá na escola? Sempre foi assim? Porque o Solar já tem mais de 20 anos, né, de atuação. O Solar já tem uma história aí longa na educação, na comunidade do Pavãozinho. E possui um lema que é educar para libertar. Então sempre se preocupou também em estar aberto a essas inovações pedagógicas. A história mais recente de metodologias ativas no Solar, eu comecei a mexer com isso tem 4, 5 anos como professor de História do Solar.
E foi uma percepção de sala de aula de que a aprendizagem realmente só acontece quando você tem a capacidade de lidar com a curiosidade das crianças, com a liberdade e afeto, né? Você tem que ter essas três dinâmicas na educação. E a sala de aula impossibilita isso para o professor, né? Então essa foi a primeira percepção como professor, de que eu entro na sala de aula já incapaz de resolver um processo de aprendizagem de uma criança. E a partir dessa percepção e a partir também de notar que cada criança tem um tempo de aprendizagem, tem um modo de aprender diferente, a gente começou a pesquisar formas diferentes de fazer educação. E como que foi a recepção desses alunos? Assim, eles têm consciência de que eles estão numa escola que ensina de um jeito diferente ou eles não percebem isso? Não, lá no Solar percebe porque até a gente adota um modelo de escola democrática também. Então a gente transforma não só a metodologia pedagógica, mas também a estrutura da escola, né? A gente chama as crianças para participarem das decisões, né? Para se tornar agentes do próprio aprendizagem. Isso é muito importante, porque vocês estão no Pavãozinho, é uma ONG, gente, é um trabalho muito bacana que eles desenvolvem lá e acabam formando as crianças lá para serem agentes de mudança daquela realidade, né? Agora, falando do exemplo da Celso Lisboa, como é que os alunos receberam isso, assim? Quem já estava lá passou por uma mudança quando vocês resolveram implementar as metodologias ativas? Não, a gente passou praticamente um ano realizando um trabalho de pesquisa junto com estudantes e professores do modelo tradicional. E a gente chegou à conclusão de que, para quem ingressou na universidade no modelo tradicional, migrar o modelo pedagógico durante o processo era algo muito traumático e gerava muito desconforto e insatisfação. É isso que eu fiquei imaginando, né? Porque ele entra de um jeito, de repente muda, tem que estar muito aberto à mudança para conseguir levar de uma boa, né? Exato, e ele precisa querer fazer parte disso. Então, o que a gente fez foi criar uma mudança de modelo pedagógico para todos os novos estudantes. Então, o estudante, antes dele entrar, ele sabe que ele está entrando numa instituição que tem um modelo pedagógico diferente. Então, ele visita a sala de aula, ele tem acesso ao material, ele recebe prospectos que explicam para ele que ele não tem mais disciplina, que ele não vai fazer prova, que ele vai aprender de forma interdisciplinar, que ele tem 2 ou mais professores em sala de aula ao mesmo tempo e que ele aprende através de projetos. Eu vi no Facebook de vocês umas fotos assim de umas atividades. Esse aluno ele já entra lá sabendo que ele vai aprender dessa forma diferente, mas como é que funciona, por exemplo? Aí eu tô falando como uma aluna que foi bem da escola tradicional, assim. Como é que funciona a avaliação desse aluno, né? Assim, não tem prova, né? Como é que você sabe que esse aluno entendeu, compreendeu, absorveu? A prova é uma avaliação muito limitada, né? Ela é uma avaliação pontual. A gente trabalha com o modelo de avaliação formativa. Esse aluno ele é avaliado o tempo todo. Todas as interações que um professor tem com o estudante podem gerar insumos de avaliação. Então, o que acontece é que no início eles têm um estranhamento, é natural. Mas normalmente com 3, 4 semanas de aula, eles começam a compreender a lógica e a dinâmica do modelo. E isso faz com que eles percebam a potencialidade. É um número muito reduzido daqueles que não se adaptam, muito reduzido mesmo. Normalmente a evasão se dá por outros fatores, ou ele vai ter que se mudar, mudou o emprego, aconteceu um problema familiar e ele não vai ter condição de continuar estudando. Mas os estudantes compram de forma muito rápida a proposta. O relato que eu tenho é que eles se sentem sendo avaliados de forma muito mais justa. Eu sou professor também desse modelo e sou professor do primeiro período. Então, eu estou em contato justamente com esses estudantes que estão vivendo essa transição. Eles se sentem avaliados de forma mais justa, eles se sentem se desenvolvendo de uma maneira mais plena, mais holística. E o que a gente observa, porque a gente trabalha com uma proposta colaborativa, é que eles levam de forma muito natural tudo que eles aprendem ali dentro da instituição para as suas vidas. Então eles começam a levar para o trabalho, eles começam a levar para a família, eles levam para o círculo de amigos, porque é uma experiência que transforma eles de uma maneira muito intensa, desde o início. Hoje mais cedo eu dei uma lida e li sobre um pesquisador que falava que quando a gente está ouvindo, até conversei com eles aqui antes, né? Esse pesquisador, o sobrenome dele é Maier. Ele dizia que quando a gente está ouvindo um excelente orador, a gente está com as nossas funções cognitivas ativadas. Então você aprende o que esse excelente orador está falando. Dá para a gente colocar as duas formas de ensinar juntas, colocar as metodologias ativas junto com o método expositivo, porque realmente existem professores que prendem a nossa atenção e a gente fica ali querendo até que ele fale mais, né? Não são todos, mas assim, tem gente que tem esse talento mesmo, né? Dá para colocar os dois juntos ou a gente está em uma sociedade diferente? Tiago?
Dá para colocar, sim. Existem, acho que, professores que têm esse talento, né, que oferecem a oportunidade de a gente absorver um pouco mais dessa informação que ele está transmitindo. Eu acho que aí é um ponto que eu gostaria de pegar um gancho aqui com o Thiago Almeida. A aprendizagem, ela nem sempre vai ocorrer na aula expositiva, mas ela com certeza vai ocorrer na metodologia na aula ativa, né? Na aula expositiva, a gente tem que entender que o professor está transmitindo uma informação, e essa informação ela é construída dentro de cada indivíduo, e aí transformada em conhecimento. Então, é bom diferenciar essas duas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, em tecnologias e soluções que auxiliam tanto o modelo tradicional expositivo quanto o modelo ativo, a gente tem que considerar esses dois modelos e considerar o modelo mental das pessoas que estão envolvidas, tanto do professor, né, que está oferecendo essa oportunidade de aprendizagem, quanto do aluno que está construindo essa aprendizagem, esse conhecimento. Você estava dizendo fora do ar que existem objetivos diferentes, né, Thiago? Você pode repetir isso para a gente, para o pessoal de casa? Tudo depende dos objetivos de aprendizagem do professor. Então, se o professor tiver um objetivo de aprendizagem que envolve o aluno ser capaz de criar alguma coisa, ou seja, dele exercitar o domínio cognitivo da criação, uma aula expositiva tradicional ela não vai ser a melhor abordagem pedagógica. Por quê? Porque numa aula expositiva o aluno está numa posição passiva escutando apenas. Ele não está exercitando a criação, que é o objetivo da aprendizagem. Se eu tenho como objetivo que o aluno, por exemplo, aprenda a analisar uma determinada situação, a aula expositiva também ela não vai ser mais adequada. Na realidade, quando a gente está falando de metodologia ativa, a gente está falando de uma mudança de paradigma. Lá na Celso Lisboa, a gente já tem 3 anos que o projeto acontece. O que a gente começou a perceber é que para que a aprendizagem ativa acontecesse de uma forma plena, a gente precisava que ela fosse além de uma metodologia, ou seja, além do plano de aula do professor. Ela precisava ser uma lógica que permeasse toda a experiência de aprendizagem do estudante. Então, quando a gente acabou com as disciplinas, a gente estava com esse objetivo. A gente falou assim, bom, eu preciso que a experiência dele seja interdisciplinar. Então, eu preciso acabar com disciplina, tem que ser tudo uma experiência só. Quando a gente acabou com as aulas e criou uma experiência contínua, ele chega lá às 8 da manhã e vai até meio-dia, ele não tem de 8 a 9h30 aula de matemática, de 9h30 às 11 aula de marketing. Não, é tudo uma experiência só, ele está fazendo um projeto que ele dosa o tempo, ele decide que energias vão ser gastas em cada etapa. Parece que ele participa muito mais ativamente, né? Sim. Rafael, como é que foi essa transição para vocês lá? Porque você tinha o modelo tradicional e aí você colocou e implementou. Para um educador que está assistindo aqui nesse momento e ficou curioso e quer implementar, como que foi para vocês essa experiência? A questão da aula dispositiva, que tem a ver com essa sua pergunta, no Solar a aula dispositiva não é um problema. Assim, o problema não é o foco na aula dispositiva, é a falta de autonomia e liberdade para a criança ser o protagonista do próprio aprendizado. E a aula dispositiva, se tiver um sentido, ela funciona. Então, dentro da metodologia de projetos, pode ocorrer, naturalmente, uma aula expositiva, dentro de um projeto da criança, dentro de uma dinâmica que a criança está desenvolvendo um projeto. No Solar, a gente adotou uma estratégia que cada escola tem seu caminho nesse sentido, não existe um modelo parâmetro para seguir. No Solar, a gente definiu que a gente ia criar um bimestre de projeto e um bimestre tradicional, e intercalando isso até que a estrutura da escola se tornasse, a gente descobrisse até os próprios caminhos da escola, né, qual seria a redefinição geográfica da escola, porque aí você tem que mudar toda a estrutura. A infraestrutura mesmo, do edifício mesmo, né, do prédio onde funciona a escola. Mas a maior dificuldade nesse caminho, para mim, é a transformação pessoal do professor. Né? Eu acho que as crianças vão, naturalmente, que aí eu já acho que é um processo natural da criança mesmo, ser protagonista do próprio aprendizado. Então, ela redescobre isso fácil. O problema também da geografia, da estrutura, se resolve. Né? Tem escolas que vão ter mais possibilidades, tem outras escolas menos, e as coisas se resolvem. A principal dificuldade é o professor abrir mão do controle do processo, né? Não preparar a aula e estar preparado para o que aparece. É uma educação mais viva, né? É uma criança que chega e fala, hoje eu quero fazer um projeto, eu quero plantar morango. Porque na minha casa da minha avó tinha uma plantação de morango
e eu tenho essa memória de infância e eu quero fazer um projeto. E a partir dali você pegando o viés que você falou, que eu gostaria de entrar nessa última parte do nosso programa para a gente falar justamente sobre esse professor. Como é que é o preparo, Thiago Chaer, para esse professor, para esse educador que está acostumado a dar as aulas expositivas, para de repente dentro de uma proposta, de um projeto diferente, ele passar as metodologias ativas. Como é que ele faz essa transição? A gente lida muito com isso quando a gente está tratando com os empreendedores, quando eles vão implementar suas soluções em sala de aula. Então a gente tem soluções que atendem a um formato tradicional e as soluções que querem fazer alguma inovação dentro da sala de aula. E a gente tem que lidar com o modelo do professor. E como é que a gente convida esse professor a fazer essa mudança? Primeiro a gente tem que conhecer quem é esse professor, de onde ele vem, né? Qual que é o modelo de aula que ele dá, que ele oferece aos alunos. Como é que essa escola está implementando esse projeto de inovação? E aí ver como isso se casa. E como é que essa solução de inovação está considerando essas duas partes, né? O projeto e o professor. Esse professor, que é o professor tradicional, ele precisa ser convidado e precisa estar claro quais são as premissas, os objetivos e qual que vai ser o ganho que esse professor vai ter durante esse projeto. Ele tem que passar por alguma especialização, algo diferente, talvez fazer uma pós-graduação, alguma coisa do tipo, ou com o que ele tem de faculdade, mais o que ele tem de mercado de trabalho, né, o que ele tem de experiência, ele consegue se adaptar? Eu acho que considerar as experiências anteriores do professor é fundamental. Não é descartável tudo que ele já aprendeu até aqui. Pelo contrário, é possível utilizar toda essa experiência que o professor adquiriu ao longo de anos como professor e implementar nesse projeto de inovação. É claro que existem vários cursos e várias formações que esse professor pode ter para trabalhar com inovação, mas especialmente valorizar esses conhecimentos, essas experiências já adquiridas por esse professor, na nossa opinião, é fundamental. Na sua experiência, seria possível a gente pensar um país como o Brasil, na nossa educação, né, vamos colocar aí, enorme, que a gente tem um país gigantesco. Você consegue ver o Brasil mudando a sua forma e adaptando, colocando as metodologias ativas dentro da nossa realidade de educação? Sim, com certeza é possível. Isso é caro? Eu não sei se é uma questão de dinheiro, né? Porque na linha do que o Thiago Chaer estava explicando, já há 4 anos trabalhando com metodologias ativas como professor e também planejando formação de professores, o que eu tenho observado é que você tem 2 camadas de formação. A primeira camada, ela tem a ver com o entendimento da lógica da aprendizagem ativa. O professor, ele se enxergar dentro de um novo paradigma. Ele entender que não é só a técnica pedagógica que ele vai utilizar, não é só a aula que ele vai planejar, mas é a forma dele se relacionar com o estudante que vai mudar também. Tem uma segunda camada, que é uma camada mais específica, que é saber conduzir uma discussão de caso, saber conduzir e planejar uma aprendizagem baseada em projetos, uma aprendizagem baseada em equipes, uma aprendizagem baseada em problemas. Muda a forma do professor trabalhar? Completamente. Completamente. Eu fico pensando assim, porque eu sou jornalista, eu trabalho de um jeito. Aí, de repente, encontram outra forma. Karen, você vai conseguir comunicar de uma forma diferente se você fizer desse jeito. É uma adaptação interessante e profunda, na minha opinião, né? Assim, você mudar a forma de alguém trabalhar é algo bem forte. Você sai da lógica do ensino e vai para a lógica da aprendizagem. O foco do professor não é mais planejar o que ele vai ensinar. O foco do professor é planejar o que o estudante vai aprender. Só que cada estudante aprende de uma determinada maneira. Então você precisa fazer uma mudança em todo o modelo de trabalho. Porque quando você adota uma lógica de aprendizagem ativa, não necessariamente o professor sabe o que vai acontecer. Na linha da explicação do que o Rafael estava colocando, principalmente na aprendizagem baseada em projetos, você abre espaço para o estudante trazer os seus interesses. Então não adianta nada o professor, por exemplo, falar assim, olha, eu vou adotar metodologia ativa. Ou a escola diz, eu a partir de agora vou trabalhar com metodologias ativas. Mas você continua controlando o processo inteiro, planejando tudo, decidindo o que vai acontecer em cada minuto da experiência do estudante. Porque aí você não abre espaço para o interesse dele, para a curiosidade dele. E isso é fundamental para a construção de qualquer postura autônoma. Isso, quando eu estou ouvindo, assim, eu me imagino muito em umas questões assim, de rede social. Não sei se vocês sentem isso também. Quando você entra numa rede social, você entra com a sua bagagem, mas você vai receber também as outras, né? Você estava comentando, Rafael, que o mais difícil, no caso de vocês, foi essa questão do educador se adaptar. Qual que foi a principal dificuldade assim, que você viu, assim,
top 3 aí. Qual que foi a principal dificuldade desse educador? A principal dificuldade é mesmo esse processo de transformação interna, porque a gente vem de uma estrutura de educação que é assim desde a nossa escola, a nossa própria educação foi assim. A formação de professores é feita dessa maneira. Parece que falta um pouco de referência, até pra gente, né? Eu estou conversando com vocês e imaginando, porque eu não tenho essa referência mesmo, né? E até uma visão cultural sobre a criança, como um ser incapaz. A gente subestima muito as crianças, né? E a criança, a gente sabe, e a neurociência nos ajuda até nesse sentido, que a criança, ela, como bebê, como uma criança na primeira infância, ela tem uma capacidade de aprendizagem enorme. Ela é um pequeno cientista, praticamente, né? Um pequeno gênio. Ela aprende a falar sozinha, aprende a andar sozinha. Ela está toda hora experimentando coisas, derrubando coisas, prestando atenção nos sons. Não tem medo, né? Exatamente. E é muito importante isso, não ter medo, né? Porque a gente tem que criar um ambiente seguro para a criança poder errar, né? E o erro, a gente no nosso sistema penaliza, né? O erro é um peso muito grande, o que gera ansiedade, gera problemas, enfim, a gente está aí dopando as nossas crianças com remédios, com problemas assim de aprendizagem, déficits de nomes enormes, e a gente não presta atenção no sistema, né? A gente culpa a criança e culpa o professor, mas não olha o sistema. Eu quero bem mostrar o site do Solar para quem estiver interessado em ajudar. É uma ONG, então se você quiser ajudar a ONG, basta entrar lá no meninosdeluz.org.br e lá você encontra informações de como ajudar, né, Rafael? Sim, lá sim. Vocês estão precisando de ajuda, com certeza, Com sempre, certeza, né? sempre. Para finalizar nossa conversa, que já está bem no finalzinho, eu queria que a gente desse um panorama, Thiago Chaer, de como que o mundo está caminhando em relação à educação. Outros países, o que eles estão pensando? As metodologias ativas também são essa tendência, também estão sendo implementadas lá fora? A gente tem acompanhado muito o conceito de microescola americana. É um conceito que oferece, ela já parte da autonomia do aluno, então são escolas pequenas, com 30, 50 alunos, que adotam como princípio a metodologia ativa. E para isso a aprendizagem centrada no aluno e a autonomia também do professor em construir todo esse projeto de aprendizagem com o aluno. A gente vem acompanhando esses projetos que já acontecem nos Estados Unidos há mais ou menos de 5 a 8 anos que eles vêm se desenvolvendo lá fora, e a gente vai trazer para o Brasil esse modelo para implementar e ver que tipo de sucesso a gente obtém com esse modelo aqui no Brasil. Então a gente acredita que escolas pequenas, em que o princípio é a metodologia ativa, ou seja, o modelo pedagógico é construído com base na metodologia ativa, é o futuro das escolas, especialmente aqui no Brasil. Tiago Almeida, a expectativa de vocês lá na faculdade de formar profissionais mais preparados para o mercado, mais empreendedores, por exemplo? Rapidamente, só a expectativa de vocês. Como lá na Celso Lisboa a gente fez uma transição para um modelo baseado em competência, a gente casou metodologia ativa com aprendizagem baseada em competência. E a gente adota um modelo pedagógico colaborativo. Então, não importa se o estudante é de enfermagem, psicologia, pedagogia ou administração. Todos eles aprendem através de projetos, de preferência projetos reais e de forma colaborativa. Então, enquanto o estudante está aprendendo o funcionamento do corpo humano, ele está aprendendo também a confrontar a opinião do colega, a aceitar, a se impor, a ter que abrir mão, a colaborar, a trocar. Então, você está desenvolvendo um profissional que vai ser mais preparado para o mercado de trabalho. Porque, fundamentalmente, o que a gente quer? Que o estudante aprenda a aprender. Se ele aprender a aprender, se ele tiver consciência do seu processo de aprendizagem, ele vai ser um profissional muito melhor ao longo da sua vida. Muito legal, gente. Olha, agradeço muito pela participação de vocês. Acho que é isso que a gente precisa no país, né? Essa questão de saírem pessoas, crianças que mudem as suas realidades, mudem a sua geografia até, se for possível, né? De alguma forma. E foi muito legal aprender com vocês aqui hoje. Muito obrigada e voltem sempre, viu? Obrigado. A você de casa, muito obrigada pela sua audiência, sua participação e sua atenção. Se você quiser rever esta conversa ou outras, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!